pronto, você nessa hora aí está entrando no reino, você está saindo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É muito bonito, tanto que Jesus falou em Mateus 6,33, lembra disso aqui? Mateus 6,33, o que ele diz? Mas 6,33, meu filho, acho que o rapaz está dormindo lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos muito, eu quero ser curado, claro, quem quer ficar doente? Ninguém quer, né? Eu quero prosperar, mas quem quer ficar na miséria? Nada. Você tem que buscar primeiro o reino. É entrar no reino, ser um cidadão do reino de Deus, dependendo da igreja, se é a igreja da graça, se é a batista, se é a assembleia, não importa a igreja, mas você entrou pela porta que é Jesus, a porta não é a igreja, a porta é Jesus, você entrou e se tornou então cidadão do reino de Deus, é aí que você está. Então voltando à nossa mensagem, Hebreus 12:28, recebendo um reino que não pode ser abalado, não pode de maneira alguma, retenhamos a graça. A graça para os teólogos é o favor imerecido, mas é muito mais, é tudo que Jesus fez por nós, é toda a revelação que Deus nos dá na sua palavra, Ele nos dá gratuitamente a sua palavra, e nós devemos reter, uma linguagem clara. Você aceitou Jesus, entrou no reino de Deus, o diabo vai querer te tirar, como é que ele vai querer tirar você? Vamos falar numa linguagem clara, o senhor é um homem casado, um exemplo, aparece uma moça muito bonita, entenda bem, e o que ela quer? Não é ela, é o diabo que quer tirar você do reino de Deus. Ele não quer que você retenha a graça, porque aí você vai simplesmente estar nas mãos dele. Então não caia na cilada do diabo, tem que reter a graça. Não, quando eu reter a graça? A palavra, a revelação da palavra. Não, eu sou morto para o pecado. Você que aceitou Jesus, quando aceitou Jesus, você se torna morto para o pecado. Então eu falei pecado de homem, mulher, né? Mas seja qual for o tipo de pecado, a pessoa lhe oferece um dinheiro, mas para ter esse dinheiro você terá que fazer algumas coisas que não estão de acordo com a palavra. Você diz, não, a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Então você não sai do reino, você retém a graça. O diabo usa alguém para ferir você, para humilhar você, para afrontar você, para machucar você, e você diz o que? A minha luta não é contra a carne e o sangue. Você retém a graça, você sempre se mantém na palavra de Deus, é ali, retenhamos a graça, mais que ele diz para nós, pela qual servamos a Deus como, pessoal? Agradavelmente. Tem que aprender a servir a Deus agradavelmente, não é servir a Deus de cara feia. Mas o que é servir a Deus? Obedecer sua palavra. Se ele fala, por exemplo, perdoar os pecados, você tem que perdoar, mas tá bom, eu estou perdoando porque Deus mandou. Não, Deus, o Senhor está mandando, essa pessoa está perdoada, libera para ela, um exemplo, né? Não é fazer com raiva, não é fazer com prazer, você serve a Deus com alegria, sirva a Deus agradavelmente, porque quando você se torna agradável diante de Deus, você também é agradável diante dos homens. Eu tenho ensinado para a igreja, você não pode ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que passa perto dos outros, por exemplo, uma pessoa de uma religião, ou a pessoa está na prostituição, numa vida de prostituição, você chega perto dela, entenda bem, ou passa por ela, ou é seu colega de trabalho, ou é seu vizinho, entenda, e você sorria para aquela pessoa, bom dia, boa tarde, mas não, tem cristão que eu falo que não é agradável, ele se torna uma pessoa enjoada para os outros, ou arrogante, passa perto dos outros, o sangue de Jesus tem poder, na estupidez, que seja agradável a todos, bom dia, boa tarde, é como, por exemplo, em carnaval, aí passa o crente, vê um bloco lá e fica assim, Satanás, isso é do diabo. Não, irmão, no dia nós também tivemos do outro lado, hoje estamos do lado de cá, não condene, ó Deus, assim como o Senhor me alcançou, que essas pessoas também sejam alcançadas pelo teu amor, entendeu? Então, você servindo a Deus agradavelmente, você vai agradar também a Deus, vai agradar os homens, mas tem mais, que vão ver para nós aqui, e ele diz, com reverência, porque ele é Deus, ele é Senhor, e piedade. Aí vem o versículo de hoje, pessoal, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí você vai ver, esse Deus tem esse fogo, o fogo de Deus vai estar presente na sua vida. Vem a doença, não, Jesus, eu fui curado pelas suas feridas, você vai lá e está amaldiçoado essa doença, em nome de Jesus, você dá mal, mas repreende mesmo, você não pensa duas vezes, essa doença não vai estar no fogo de Deus, o mau pensamento vem, está amaldiçoado, está queimado, Jesus queima, você tem o fogo de Deus que é consumidor. Nós esquecemos, é mais ou menos como uma pessoa que tem algo e não usa o que ela tem, entende?
Não estou dizendo, por favor, não vai me achar agora que eu sou a favor de arma, nada não, mas imagine, você tem uma arma, entenda bem, e tem uma pessoa, um assaltante, não sei o quê, e você não sabe, não, você tem que saber usar a sua arma. Não estou mandando você ter arma não, talvez foi até um exemplo meio, só estou dizendo, nós temos o fogo de Deus e não sabemos usar. Esse fogo para queimar o quê? Essa perturbação que está na sua mente. Não, Jesus, eu sou do teu reino, eu sou do Senhor. Jesus, eu invoco o teu fogo agora. Está amaldiçoado esse pensamento. Estou falando do pensamento errado. Ou a doença que vem, leva tudo no fogo de Deus. Você vai ver a glória de Deus. É Lucas capítulo 24. Muito importante essa palavra para você. Você tem que receber a palavra. Não existe fórmula mágica, um homem cheio de poderes que vai estalar os dedos. Não, não. Você tem que ouvir a voz da palavra, e com a palavra você se alegra, você se fortalece. Lucas capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. O que é isso? Jesus tinha sido sepultado, crucificado. José de Arimateia pegou o corpo, sepultou o corpo. As mulheres estavam conformadas, é verdade. A morte, mesmo que você não queira, você tem que se conformar, não é verdade? Tem que se conformar. Mas por que aqui é errado eles se conformarem? Porque eles tinham a palavra do Senhor. O Senhor em vida tinha falado para eles o quê? Que ele iria ser crucificado, ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E elas aceitaram como uma coisa normal, entendendo que não era, somos nós. Se nós temos o que a Bíblia diz, se nós temos o que está escrito na palavra de Deus, nós não podemos aceitar, entenda, o que está contra a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, por exemplo, que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, nós não temos que aceitar a doença como uma coisa normal, não. Senhor Deus, a tua palavra é verdade, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então elas aceitaram, quer dizer, a morte de Jesus como se fosse uma coisa mais natural, uma coisa mais normal. Não era por causa disso. Aí diz assim: e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Somos nós, irmão. Como assim? Irmãozinho, se não trouxer a palavra de Deus, esqueça. O versículo que eu tenho citado aqui muito para vocês é João 5,39, ele vai colocar ali. Olha o que diz João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãozinho, se eu, pregador, ou qualquer outro, um escritor, se ele fala de Jesus, coisa bonita, mas não está na Bíblia, não tem fé nenhuma aí. Entenda bem, não tem fé nenhuma. Isso nós estamos procurando Jesus entre os mortos. A palavra de Deus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós encontramos Deus na palavra, é na palavra que nós encontramos. E elas tinham esquecido da palavra. Vamos ver isso agora. Elas tinham esquecido da palavra. Veja o que ele vai dizer agora: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do como vos falou, estando ainda na Galileia. O que ele tinha falado, pastor Jaime? Olha o que ele tinha falado, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E elas tinham esquecido. Nós também esquecemos. Mas por que esquecemos? Agora temos que entender que elas estavam numa dispensação diferente da nossa. Elas estavam antes do Pentecostes. O que é o Pentecostes? Quando foi derramado o Espírito Santo. Então elas não tinham o Espírito Santo ainda. Isso é muito importante notar, porque hoje o Espírito Santo ele trabalha conosco. Como assim? João 14, 26, veja comigo, João 14, 26, mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você não tem ainda, ele vai te ensinar. Como é que ele vai te ensinar? Na palavra. Você vai ler a Bíblia, você vai ouvir a palavra, ela vai falar ao seu coração, ela vai te instruir. Na pregação, puxa, quantas vezes eu estou pregando aqui, um exemplo,
Uma vez uma senhora disse: ô missionário, ela entregou um pedido de oração, leia para mim, me ajude aí, lê esse pedido que eu fiz aí. Tá bom, olha, eu vou ler depois do culto, não dá tempo de ler agora. E ela ouviu a pregação. Quando ouviu: missionário, sabe aquele papel que eu entreguei? Por favor, rasga ele, que o que eu queria ouvir, eu já ouvi, a palavra tinha dado. Então, se você não tem, vai dar. Mas se você já leu, olha o que diz o final: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vocês já estão cansados de ouvir, quem frequenta a igreja, um testemunho que eu conto, de um homem que ele tinha 16 anos, era um garoto, quando ele teve uma doença no coração. O coração dele ficou deformado. E aí, a cintura para baixo, ele ficou paralisado, corrente sanguínea, doença séria. Ninguém acreditava na cura dele, nem a igreja naquela época acreditava, tanto que estavam orando para Deus consolar a família, que ele iria morrer. Mas ele leu um texto bíblico que mexeu com ele, ele se levantou. Aí ele voltou, arrumou um emprego, era garoto, né? Numa floricultura. O pessoal debochado dele, que ele estava tão magro, ele era alto, que ele disse que parecia uma vara envergada, né? Um bambu envergado, e todo, vai escutando. Aí o pessoal ria dele, o pessoal debochava dele, né? E tudo. Ele disse: não, o Senhor é minha força, eu vou conseguir, porque o Senhor é minha força, eu vou conseguir. E ele ficou um ano, mas só que depois de um ano os sintomas voltaram. Voltou o coração palpitando forte, entende, aquela fraqueza nas pernas, e ele ficou apreensivo. Aí ele começou a se aquietar. Ele disse: não, mas Deus foi bom comigo, porque nesse ano eu coloquei tudo em ordem, estou com certo, eu vou morrer, mas vou para o céu. Aí Deus fez ele lembrar de uma passagem bíblica. O Salmo 91, versículo 16 diz: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele disse: ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz, no Salmo 91, versículo 10, dar-lhe-ei abundância de dias. Demônio, eu tenho 17 anos, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 10. Ele já morreu com quase 90. Você entendeu? Você não tem que se conformar com aquilo que está contra a palavra. Elas aceitaram: tá bom, o que eu posso fazer, né? O que nós podemos fazer? Ele está morto, vamos lá levar a especiaria agora, vamos perfumar o corpo, vamos perfumar o lugar lá, que era uma cultura aprendida no Egito. E ele estava: não, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês estão esquecendo do que ele falou para vocês antes, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Esse é o terceiro dia. Aí diz o versículo 9 a 8: e lembraram-se das suas palavras. Meu irmão, é essa lembrança nós temos de... Você vai ao médico, entende, e recebe o diagnóstico: o câncer está se alastrando, a doença é incurável, mas você lembra da palavra. Peraí, mas para Deus não é impossível. Aí você se alegra: Deus, aí você leva no fogo de Deus: Deus, surgiu essa doença, mas trago diante de ti para ser queimada, porque a tua palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Você descobre um filho seu está no álcool, está nas drogas, está na prostituição: meu Deus, meu mundo acabou, o que adianta eu ir na igreja? Não. Aí você lembra da palavra: os filhos são herança do Senhor. E essa obra hoje quem faz é o Espírito Santo. Aí vem aquele pensamento errado, pensamento de morte, de suicídio. Aí você lembra da palavra: não, eu tenho a mente de Cristo, amaldiçoar esse pensamento. Jesus queima esse pensamento, porque aí você o leva diante de Deus. Pastor, mas é uma confusão na minha mente. Mas você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo não é devassa. Devassa quer dizer, não é sem freio moral. Quer dizer que você fica pensando numa pessoa aqui que não é seu marido. Não, isso é demônio, isso é fora, em nome de Jesus, entende? Você não aceita isso. A mesma coisa, se não é devassa, também não é perturbada. Mas vem uma perturbação, que uma hora dessa, um homem contou no testemunho da manhã, nós ouvimos, que ele morava num lugar muito alto, tinha medo de se jogar. Tem gente que tem medo de altura, que acha que qualquer hora o diabo vai pegar ele e vai fazer ele se jogar. A pessoa tem medo de altura, o outro tem medo que daqui a pouco vai fazer. Não vai, irmão, isso é uma perturbação na sua mente. Você diz: não, eu tenho a mente de Cristo, esse pensamento nunca vai ser realidade, ele está amaldiçoado em nome de Jesus. Pronto, entendeu? Leva no fogo de Deus. Agora não esqueça, tem que lembrar da palavra, lembrar do que ele falou. É isso que o Espírito Santo está falando hoje conosco. Nós não temos que aceitar aquilo que parece normal, aquele que parece mal, mas está contra a palavra. A palavra é a verdade. Leve aquilo diante de Deus e vai funcionar. Aí elas foram para e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria,
Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, o que diziam essas coisas aos apóstolos. Olha que incredulidade dos apóstolos, mas lembrando que eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, eles estavam antes do Pentecoste, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Vocês estão doidas, que é isso? Nós vimos lá, ele morto na cruz, nós vimos, eles também estavam esquecidos, como as pessoas lá fora. Quando nós contamos algum agir de Deus, eles dizem que nós estamos o quê? Loucos, não é verdade? Eles não acreditam, não, Deus está operando, amigo. Que está operando? Você está desenganado. Não, Deus está operando. Para eles é loucura, mas vai continuar a leitura, que já está terminando. E as suas palavras, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lenços ali postos e retirou-se admirado consigo daquele caso. Bem, irmãozinho, aí depois Jesus se revela para o Pedro, se apresenta para todos eles. O Tomé não estava presente, e o Tomé disse: também não creio não. Tomé, ele apareceu para todos nós. Agora não foram só as mulheres, se apresentou para todos nós. O Tomé disse: se eu não ver a marca dos cravos, se eu não ver o lado que foi feito, de maneira alguma eu vou crer. De repente, quem entra lá? Jesus. Tomé, vem aqui, coloca a mão aqui. Tomé, o Senhor meu Deus, meu Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que pela palavra de Deus vão de crer. Somos nós, irmão. Você viu Jesus morto na cruz? Você viu Jesus ressuscitar? Você crê por causa da palavra, e com o Espírito Santo, que ele que nos convence, ele que fala ao nosso coração. Segura essa mensagem hoje. Não aceite como normal o que está fora da palavra. A palavra de Deus é a nossa normalidade, ainda que para eles pareça loucura, mas nós apresentamos diante de Deus: Senhor Deus, surgiu essa doença, mas a tua palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, então essa doença está amaldiçoada, queima essa doença. Senhor Jesus, surgiu esse pensamento, sabe o que eu estou pensando aqui, Deus está me perturbando, mas o Senhor me deu a mente de Cristo, queima esse pensamento, está amaldiçoado em nome de Jesus, e assim por diante. É um medo que eu tenho, que eu não sei nem explicar. Eu não tenho medo de nada, é um medo que fica, que eu vou morrer. Jesus, o Senhor não me deu espírito de medo, então queime esse medo agora, está amaldiçoado esse medo em nome do Senhor. Vai funcionar. Segura essa palavra.